O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje celebramos o 19º domingo do tempo comum e continuamos ainda esta reflexão da igreja sobre o pão da vida, o pão do céu. Primeira leitura, nós vemos Elias sofrendo. Elias numa profunda depressão, uma tristeza muito grande. Elias tinha feito de tudo e fez de tudo para falar de Deus. Foi um profeta poderoso, um profeta forte, corajoso. Falava das coisas de Deus, não importa a circunstância, em todos os momentos. Mas chegou um momento de sua vida que ele começou a ser perseguido pela rainha Jezabel. Ela não queria a profecia de Elias, porque ia justamente contra aquilo que ela estava fazendo. Jezabel trouxe o culto de Baal para dentro do povo de Deus. E era uma idolatria muito grande. Então Elias pregava contra esta idolatria, tanto que ele chega a matar os 400 profetas de Baal no Monte Carmelo, para provar quem é o Deus verdadeiro. E para nos dar provas de fé, de que é somente o Senhor Deus Javé que nós precisamos e devemos adorar para sempre. Então nestes dias, Elias começa a sentir essa perseguição forte na sua vida, então ele desanima. Ele cai nessa tristeza, nessa depressão profunda, senta embaixo daquela árvore, daquele junípero, e pede a Deus a morte. Elias neste momento deseja a morte, tão grande é o seu sofrimento, tão profundo é a sua tristeza, tão desoladora era essa sua depressão. Ele não via mais motivo nenhum para continuar a sua vida, não via saída mais para o seu problema. Então pediu a Deus para que tirasse a vida. E aí ele adormece. Hoje nós precisamos também, podemos nos enxergar na figura de Elias. Nós somos sim pessoas fortes, temos nossa força, temos nossas coragens, mas chega momentos da vida em que nós desanimamos, Chega momentos da vida que uma tristeza que não é boa, a tristeza abate o nosso coração. As depressões também, é o mal do século hoje, nos atingem. As nossas ansiedades, os nossos medos, nossas inseguranças, atingem sim a nossa vida. Nós somos seres humanos, Nós temos um coração de carne, não somos robôs, temos sentimentos. Temos direito de ter os nossos momentos de fraqueza, como Elias também sentiu. Só que hoje nós precisamos também pensar em outro direito que nós temos. Nós temos direito de receber de Deus a vida, e temos o dever de buscar em Deus a vida, e buscar somente nele. Então neste desânimo de Elias,
o anjo aparece, toca em Elias e diz essa frase que para nós hoje precisa ser um refrigério para nossa alma: levanta-te e come, você tem um longo caminho ainda para percorrer. E com certeza Elias tinha sim um grande caminho ainda para percorrer até ser chamado de volta para Deus. Então o anjo também, e a igreja toda hoje, nos dirige essa palavra: levanta-te e come. Não fique parado nas tuas murmurações, não fique parado nas tuas tristezas. A vida tem sim tristezas, tem decepções, tem mágoas, mas não fica parado nesses momentos. Levanta, tenha ânimo, se esforça. Não fica olhando só para as coisas ruins, não. Por isso que nós caímos às vezes em depressão. Por isso que nós pedimos às vezes o fim da nossa vida. Porque nós paramos nas coisas ruins e esquecemos de olhar para um todo. E quanta coisa boa nós temos, né? Quanta alegria nós podemos ter perto de Deus, perto das pessoas que nos amam. Às vezes, infelizmente, nós caímos nas tristezas da vida porque nós queremos as coisas do nosso jeito. Queremos que as pessoas pensem como nós. Queremos que a igreja pense como nós. Mas o mundo não é assim, né? Precisamos parar de ser um pouco mimados, melindrosos, cheio de coisa, né? Precisamos ter força e saber que essa força que nós precisamos ter vem somente de Deus. E aí também por isso que nós caímos às vezes nas tristezas. E eu disse isso já há 3 semanas, né? Porque nós buscamos alegrias e buscamos força onde não existe alegria, onde não existe força. Buscamos a alegria da nossa vida nos lugares errados, nas pessoas erradas, nos objetivos errados. E aí não podemos ficar felizes, não podemos ser felizes nunca desse jeito. Então precisamos ter no horizonte da nossa vida, diante dos nossos olhos, o único motivo verdadeiro de alegria, que é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo que é feito para nós a Eucaristia hoje, que se dá a nós neste pão da vida. O anjo tocou em Elias e ofereceu-lhe o pão. O anjo que toca em nós hoje e nos oferece o pão é a igreja, os ministros da igreja. E que bondade, né? Deus é tão bondoso, tão amoroso para conosco, que nos deu esse sacramento tão belo, tão importante. A própria presença real de Jesus neste altar todos os dias. Nesta capela todos os dias. Nós não precisamos de alegria nenhuma mais. Não precisamos de mais nada. Nós temos a maior alegria que alguém pode procurar e buscar. É Jesus Cristo. E Ele nos prometeu, né? Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E Ele está conosco na Eucaristia. O maior presente, o maior dom que nós podemos pedir a Deus. Nada supera a alegria de estar aqui hoje. Por mais que nós estejamos um pouco tristes. Talvez hoje nós estejamos tristes, cansados, abatidos, desanimados um pouco. Mas que bom que estamos aqui. E que triste quem pensa que não precisa da igreja. Que triste quem pensa que não precisamos da Eucaristia. Essas pessoas vão viver tristes o resto da vida. Pode ter uma casca de alegria. Essa casca é fininha, quebra fácil. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que nós temos coragem de enfrentar estes nossos momentos de tristeza, de decepção, de mágoa. Nos levantar para comer deste pão. E esse pão que é o próprio Jesus. Então coragem, levanta-te e come. Porque o caminho da tua vida ainda é longo. Então toma coragem, toma juízo. E lembra que é aqui só que você pode ser feliz. Não tem mais nada que pode te dar felicidade e alegria na tua vida, como a Eucaristia te dá. Então precisamos hoje nos levantar e ir até Jesus. Isso é importante. Não podemos, como eu disse, parar no desânimo. Não podemos parar na tristeza. A tristeza e o desânimo não são o fim da nossa vida. Temos um caminho longo. E esse caminho longo sempre sustentado por Jesus. Precisamos vir à missa. E relembro novamente, que triste quando vocês ficaram sem missa.
Graças a Deus, e é a maior alegria da minha vida, que eu sou padre e posso celebrar a missa todo dia. Mas que triste, né, saber que vocês não tiveram a missa todo dia como eu tive. Eu tenho certeza que essa tristeza também tocou fundo no coração de vocês. Então precisamos vir à missa. Não tem nada mais importante na nossa vida do que isso. Precisamos comungar. Precisamos escutar essa palavra de Jesus. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Que promessa, né? Que alegria nós podemos escutar isso hoje. Que alegria poder estar aqui hoje. Precisamos adorar Jesus Cristo. Que triste quando a gente passa na igreja de quinta-feira e às vezes o Santíssimo está sozinho. Sei que muitos trabalham, muitos estão estudando, mas muitos também não tem nada para fazer o dia inteiro. Por que não estão aqui aos pés de Jesus? Que triste deixar Jesus sozinho. Ele nunca nos deixou sozinho. Ele nunca nos abandonou. Se nós queremos grandes graças na nossa vida, se nós queremos ter uma vida feliz, uma vida boa, precisamos colocar o joelho no chão e precisamos adorar Jesus. E agradeçam que nós ainda temos essa oportunidade de livremente vir à igreja para adorar Jesus. Muitos dos nossos irmãos não têm mais essa alegria. Muitos dos nossos irmãos são assassinados porque participam da missa, assassinados porque vêm à capela do Santíssimo para adorar Jesus. Por que nós não fazemos isso com mais frequência? Por que não participamos de missa com mais frequência? Precisamos do pão material todo dia, né? Precisamos nos alimentar, almoçar e jantar todos os dias. Por que não participamos da missa com mais frequência? Por que às vezes nós cometemos o pecado mortal de faltar na missa no final de semana? Por quê? E é uma pergunta retórica porque não tem motivo. Não tem por que faltar na missa final de semana. É pecado mortal não porque simplesmente nós deixamos Jesus triste. Não só por isso. Mas é porque é falta de compromisso nosso com essa entrega na cruz, com este sacrifício renovado todos os dias no altar. É falta de compromisso, falta de amor. Nós levantamos todo dia para ir para o trabalho, né? Por que não podemos levantar para vir à missa? Por que nós não nos levantamos para vir comer deste pão? Precisamos pensar em tudo isso. Então qual é o amor que eu coloco na minha comunhão, na comunhão que eu faço nessa missa? Porque aqui nessa comunhão nós recebemos o próprio Jesus. E não é força de expressão, não é um símbolo, é o próprio Jesus. Não podemos esquecer disso. É Ele que se faz presente aqui. Às vezes nós queremos e sonhamos, né? Eu quero ver Jesus, eu quero que Jesus apareça para mim. Não precisamos. Jesus está aqui na Eucaristia, está aqui nessa capela do Santíssimo. Jesus está ao nosso alcance. E vejam, Jesus, Ele se humilha tanto para nós, a nós, que Ele se faz alimento. Que Deus faria isso pelo povo? Nenhum. Nosso Deus faz isso. Morreu na cruz, se humilhou na cruz e se humilha mais ainda que se dá em alimento pelos seus filhos. Que graça! Então qual é o valor que eu dou a isso tudo? E Jesus diz hoje, né? Eu sou o pão vivo descido do céu. Jesus desceu do céu na sua encarnação. Ele assumiu a nossa carne. Hoje nós precisamos também assumir a carne de Jesus. Assumir o corpo de Jesus, assumir o sangue de Jesus como nosso. Jesus assume tudo que é nosso, menos o nosso pecado. Ele se fez ser humano, se fez sofredor. Hoje nós precisamos nos fazer mais cristãos. Cristão de verdade que sabe o valor da Eucaristia. Cristão de verdade que sabe o valor da adoração eucarística. Cristão de verdade que sabe o valor da confissão. Porque precisamos também estar puros para receber Jesus, não? Então pensemos hoje também, né? Será que nós não estamos cheios de pecado mortal? Infelizmente, a fila da comunhão é muito maior do que a fila da confissão. E não deveria ser assim.
Nós precisávamos nos confessar mais, com mais frequência. E vocês nos escutam dizer isso exaustivamente. Nosso povo confessa muito pouco. Estamos aqui todos os dias. Precisamos regularizar as nossas situações diante de Deus, regularizar nossa vida, deixar para trás tudo aquilo que a segunda leitura nos proclama, toda amargura, toda irritação, toda cólera, toda gritaria, toda injúria. Tudo isso deve desaparecer do meio de vós. Então hoje é um dia importante. Hoje precisamos tomar consciência de quem nós somos, tomar consciência daquilo que nós recebemos, tomar consciência da importância que é a Eucaristia nas nossas vidas. Não é qualquer coisa, é o maior presente que nós temos, é a coisa mais importante que a nossa igreja tem. Podemos, e sempre digo isso e sempre vou dizer, podemos perder tudo, mas não podem tirar de nós nossa fé, nossa esperança, e não podem tirar de nós a Eucaristia. Então peçamos a Deus hoje que Ele continue sendo bondoso para conosco, que Ele nos dê tempo de nos arrependermos dos nossos pecados, que Ele nos dê sempre oportunidade para encontrá-lo nesta Eucaristia. Se estamos sozinhos, se estamos nos sentindo sozinhos, se estamos tristes, estamos desanimados, levantemos. Saia da murmuração, saia dessa tristeza, dessa amargura e venha encontrar o próprio Jesus. Deus nos ajude.